Bastante tinha sido pensado, dito, sentido e imaginado. Já era hora de algo ser feito. Olá a todos, eu me chamo Bruno Oliveira e hoje nós iremos falar sobre o livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. O C.S. Lewis é simplesmente incrível. E esse livro, Cristianismo Puro e Simples, eu diria que foi um dos livros, depois da Bíblia, que mais me afrontou. Porque esse livro é o tipo de livro que ele não deixa o leitor confortável. É o livro que ele realmente tá lá para te enfrentar. E o C.S. Lewis consegue fazer isso de uma maneira magistral. Ele é irlandês de nascença e deu várias aulas em universidades na época, de Oxford, de Cambridge. E ele foi um dos maiores escritores do século passado, escreveu vários livros. O mais famoso deles é As Crônicas de Nárnia, que está aí até hoje, do filme. E também ele escreveu vários livros, como O Peso da Glória, O Problema do Mal, Cristianismo Puro e Simples, A Anatomia de uma Dor. E ele é um escritor fabuloso. E eu separei aqui duas grandes lições de C.S. Lewis. É claro, tem mais, mas para mim, lendo o livro, com a experiência de ter lido o livro há pouco tempo agora. A primeira lição do livro Cristianismo Puro e Simples, para mim, do C.S. Lewis, é: aquele que volta mais rápido do seu pensamento errado é aquele que evolui mais rápido. Ou seja, em outras palavras, quanto mais rápido você se convencer que você está errado, mais rápido você vai evoluir, mais rápido você vai crescer. Essa é a ideologia do C.S. Lewis. E isso serve muito para mim, para todo mundo, porque a gente vive num tempo em que todo mundo quer ter razão e ninguém pensa se tá errado ou não. Todo mundo quer estar na frente, mas às vezes, meu amigo, progresso significa você voltar o mais rápido possível dessa sua ideia que está completamente errada e aí sim começar no caminho certo novamente. Isso é evolução. Às vezes, nesse mundo de coaching, que tudo é para frente, avante, prosseguir, não, negativo. Para C.S. Lewis, e concordo com ele, a tática às vezes não é ir para frente nem avante. Às vezes você dá meia volta e se convencer de que você estava errado. E isso vale para ideologias, para política, para a própria religião. Tem muita gente que quando começa num caminho, fica mais difícil de voltar. Não consegue voltar. E a maior luta do homem é voltar na sua própria palavra. Eu não sei se isso tem respaldo na psicanálise, deve ter. Quando você externaliza algo que você pensa, é muito mais difícil de você voltar atrás, sabia? Nós ficamos escravos, às vezes, das nossas opiniões. Quando nós falamos, é muito mais fácil você voltar atrás em algo que você pensou do que em algo que você falou. Porque você se compromete e você pensa que se você voltar atrás, você vai ser fraco. Então, muito cuidado ao você externalizar as suas ideologias, os seus pensamentos, porque de repente você pode virar refém dos seus próprios pensamentos, defendendo uma causa que no fundo você sabe que você está errado, mas o orgulho é muito grande no coração do homem e no seu coração, no meu, e para voltar, cara, é muito difícil. A segunda grande lição desse livro do C.S. Lewis é: você não é tão bom assim quanto você pensa. E essa foi uma coisa muito louca, porque é o seguinte: o C.S. Lewis ele vem falando que você não é tão bom quanto você pensa. Quando nós fazemos uma autoanálise de nós mesmos, é por isso que a autoajuda funciona pouco, porque a autoajuda ela parte do pressuposto que você tem que olhar para si mesmo e lidar com seus problemas. Eu acredito que é muito mais fácil você olhar para si mesmo a partir do ponto de vista, às vezes, de outras pessoas para te ajudar nesse caminho. Mas isso é uma outra história. Mas C.S. Lewis ele vem quebrando todo esse conceito de bondade e ele te enfrenta. Ele coloca uma seguinte ilustração. Imagine que você está na sua casa depois de um dia de trabalho e você liga a televisão e no telejornal está passando que você tem um grande inimigo. Você tem um grande inimigo e esse grande inimigo ele faz uma coisa extremamente ruim.
Horas depois, você liga na televisão novamente e aí aparece a notícia no telejornal que, na verdade, o que o seu inimigo fez, que era ruim, foi uma notícia falsa, foi uma fake news, na verdade, isso nunca aconteceu. E aí o C.S. Lewis ele faz a seguinte pergunta, que é: o que você diria numa situação dessas? Você diria, ainda bem que meu inimigo não fez isso, graças a Deus? Ou você, no fundo, ficaria triste porque você gostaria, na verdade, que seu inimigo fizesse algo ruim para então você se sentir bem pelo fato dele ter sido ruim? E cara, no momento em que eu li isso, eu olhei para mim com sinceridade e eu pensei, eu ficaria triste porque meu inimigo não fez algo ruim. E esse é o momento que você para e fala, eu sou um miserável, eu sou um desgraçado. Porque você se coloca na posição de inimigo. E o C.S. Lewis ele fala que esse pensamento é o pensamento que te leva exatamente para ser o próprio mal. Porque você vai olhar para o bem querendo que ele seja mal, depois vai olhar para o mal querendo que ele seja mais mal ainda, e daqui a pouco você se torna o próprio diabo. Essa é a ideia do C.S. Lewis. E isso mostra o quão você não é tão bom assim, meu amigo, quanto você pensa. E essas são as vantagens de ler a obra do C.S. Lewis. Essas são as duas lições. A primeira, quem volta mais rápido do caminho errado tem mais chance de progresso. A segunda é, você não é tão bom quanto você pensa. Lembrando que o C.S. Lewis ele era um anglicano, então ele tem lá suas ideologias, mas, isso não é nada perto do tanto de coisa que você pode colher das obras do C.S. Lewis. As pessoas me perguntam o que eu devo ler quando eu começo a estudar teologia, o que eu leio. Eu sempre indico Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis e as demais obras, A Abolição do Homem, tem várias por aí. Tudo que você puder ler de C.S. Lewis, leia. Se você está estudando teologia, é claro, você tem que ler a Bíblia. Mas de primeira mão, contato com teologia, leia C.S. Lewis, porque ele tem uma linguagem muito simples e esse é o grande diferencial dele. O C.S. Lewis não é um teólogo, tá? Ao contrário do que muita gente pensa. Ele mesmo dizia, eu não sou um teólogo, eu sou um leigo. Mas na verdade ele foi um grande intelectual. E o grande diferencial dele, não é à toa que ele foi considerado um dos melhores escritores do século passado, é que ele pegava uma ideia muito complexa, muito difícil, e transformava em uma ideia mais fácil de você entender. Sem tirar a importância da ideia, sem tirar o peso da ideia, sem tirar a complexidade da ideia, ele conseguia pegar um assunto muito complicado e transformar em um assunto acessível para as pessoas. Por isso, o melhor contato com a teologia primária é o C.S. Lewis, e nesse caso eu indico para você o Cristianismo Puro e Simples. Lembrando que todos os livros que eu vou indicar aqui, todos eu li. Então são minhas experiências com esses livros. Então leia, isso fica como indicação de livro, leia. Faça alguma coisa de proveito aí na sua vida, porque ler é a melhor coisa. Você pode vir aqui me escutar para ter conhecimento, vai ajudar. Mas nada melhor do que você pegar um livro, se aprofundar na leitura e ter suas próprias experiências ali naquele livro. E quando estiver lendo o Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis, esteja disposto a ouvir muito bem e sempre ser sincero consigo mesmo na leitura. E esse foi o vídeo. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Deixe o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, nenhuma outra indicação de livro e outros vídeos que eu faço também sobre história, filosofia. Solto alguns podcasts de vez em quando e falo sobre outros assuntos que me der na telha. Lembrando, deixe sugestões de vídeos no comentário. Se for boa, tenha certeza que eu vou fazer. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Até a próxima, meu jovem, e falou!